No banheiro, um jovem alto e bonito estava diante do espelho. Em vida, ele sabia como era, que tipo de cabelo tinha. Mas no reflexo de um lado estava ele. Mas do outro, um cara completamente diferente de cabelo preto. Ambos estavam confusos, sem entender como isso aconteceu. O nome da loira é Darren e o nome da morena é Max. O primeiro olhou para suas características. Ele era o herdeiro de um grande clã com uma classe de caçadores de demônios. Mais tarde, ele decidiu deixar a reflexão de lado e foi preparar um chá. O jovem pensou no passado e comparou todos os fatos. Seu eu interior, Max, percebeu que havia se tornado o personagem que havia criado há 12 anos, no segundo ano do ensino médio. Ele se lembra de ter desenhado Darren e inventado todos os tipos de características para ele quando criança. Ele ficaria obcecado com a ideia de criar outra versão nobre de si mesmo. Então, o cara foi influenciado pela síndrome do oitavo ano. Ele ficou muito impressionado com um jogo chamado A História do Continente Arcano. Um dos melhores jogos de realidade virtual sobre outro mundo, não perdeu popularidade até o seu desaparecimento, o que o tornou um jogo lendário. Mas no dia do fechamento, junto com a notícia do desaparecimento do diretor-geral da empresa Cosmo, Arcano tornou-se parte da realidade. Monstros começaram a aparecer nas fendas ao redor do mundo, e a existência da humanidade estava ameaçada. Mas junto com os monstros apareceram pessoas sincronizadas com seus personagens. Eles eram chamados de jogadores e podiam usar habilidades para derrotar monstros e salvar o mundo. Houve momentos em que Max quis se tornar um deles, mas mesmo assim percebeu que mesmo com o despertar da força ele não seria tão popular. O preço de uma máquina de realidade virtual é de dezenas de milhões de won. Mesmo um aluguel mensal custaria centenas de milhares. O negócio de seu pai faliu. Ele se censurou por ser um mau pai e por não poder fornecer nem mesmo jogos de computador ao filho. Sua irmã o tranquilizou e sua mãe disse que era tudo culpa dela. Então o jovem percebeu toda a crueldade do mundo ao seu redor. Ele não teve escolha senão lançar o laço. Se ele soubesse que isso iria acontecer, ele nunca teria desistido depois de perder menos de um ano de suas características e o nível estar muito baixo, ele finalmente conseguiu despertar. Mas em um personagem maldito que foi feito por um colegial que tinha ido embora. O nome do personagem era Darren, que o cara interpretou com toda a seriedade. Sua formação é a seguinte: o jovem era herdeiro de uma grande família. Mas todos os parentes foram vítimas do demônio, então só ele permaneceu. Darren decidiu se tornar um caçador de demônios para se vingar. Um personagem muito assustador, que Max considerava seriamente sua segunda personalidade. Foi engraçado no segundo ano do ensino médio, mas agora é uma fonte inesgotável de vergonha para ele. Além disso, esse herói fala de maneira muito estranha, como um aristocrata, o que Max não gosta nem um pouco. O cara estava preocupado com sua aparência e maneira de falar. Por isso não conseguia aparecer com calma na sociedade e se tornar seu membro de pleno direito. Ele imaginou seu chefe no trabalho repreendendo-o por sua aparência. E conhecendo as maneiras e o caráter de Darren, ele não tolerará isso e com certeza fará algo terrível. Ele não poderia trabalhar porque poderia ser processado por atos indecentes. Os pensamentos de Max se transformaram nas palavras de Darren de uma forma completamente diferente. Ele disse que os nobres não baixam a cabeça para todos. Brunette estava preocupado se todos os jogadores se sentiam assim durante a sincronização, embora a maioria dissesse que as mudanças foram mínimas. Ele entendeu que, como não poderia trabalhar, teria que se tornar jogador. Mas mais de 10 anos se passaram e ele não se lembra de quase nada dos arcanos. Ele decidiu buscar informações primeiro porque lhe faltam conhecimentos básicos como jogador. Os classificadores que fecham falhas de alto nível recebem centenas de milhões. Mas essa informação é de pouca utilidade, pois a dificuldade está diretamente relacionada ao risco. Agora o principal é descobrir o que os caçadores de demônios costumam fazer, mas o site só tinha 2 páginas e nenhuma notícia útil. De repente, o herói se depara com notícias terríveis. Dizia que todos os NPCs caçadores de demônios na cidade de Akshan foram mortos. A única cidade e terra sagrada dos caçadores de demônios foi destruída. Max percebeu que havia tão pouca informação, não porque eles não estivessem fazendo nada, mas porque essa aula havia desaparecido completamente. Embora ninguém os tenha escolhido há 10 anos, características baixas, nivelamento estranho e habilidades nojentas. É difícil para esta classe subir de nível caçando monstros, então tive que subir de nível através de missões. A única coisa em que eles eram incomparavelmente melhores que as outras classes era na luta contra demônios.
Mas eles só apareciam em missões de caça a demônios. A maioria deles eram simples moedores. O papel do caçador não era claro. Mas estar falido e não poder mudar de emprego são duas coisas diferentes. Agora não há ninguém que lhes ensine habilidades, já que todos foram mortos. No entanto, uma notícia chamou a atenção do cara. Dizia que a atualização havia introduzido demônios com os quais apenas os caçadores poderiam lidar melhor. Agora que demônios apareceram entre os monstros, as perdas de jogadores aumentaram muito devido a debuffs, posse, destruição da mente, problemas até mesmo para rankers com nível 200. Acontece que os demônios apareceram na realidade. E já que os caçadores não lidaram com eles, isso significa que após a destruição de Akshan, o jovem se tornou o último caçador de demônios. Ele estava se perguntando se valia a pena voltar depois de uma pausa de 10 anos. Não há garantias de que exatamente os demônios de que ele se lembra aparecerão. Se mesmo jogadores de alto nível não conseguem lidar com isso, Max ainda mais. O pequeno Max lembrou que o grande Darren não foge de demônios lamentáveis. Nenhuma tentação ou provação afetará seu grande orgulho. Darren sabia que esses pensamentos eram inúteis e não havia motivo para preocupação. Enquanto isso, as notícias relatavam as terríveis consequências da atualização demoníaca. O loiro disse em voz alta que enviaria pessoalmente cada um deles para o inferno. Vários anos se passaram desde o grande cataclismo. Muitas coisas foram perdidas, mas as pessoas conseguiram se reerguer. As ruas voltaram a ficar animadas e todos se adaptaram ao novo mundo. Porém, ao lado da luz sempre há trevas. As emoções negativas das pessoas que se reuniram novamente tornaram-se um excelente alimento para os demônios. Num dia comum, um jovem chamado Greg, o líder do grupo, estava na rua, esperando o último participante junto com os demais. Poucos momentos depois, Darren juntou-se a eles. O simpático líder apresentou o novo membro da equipe a todos e cumprimentou pessoalmente o loiro descolado. A fenda chamou sua atenção, e agora o jovem entendia como os jogadores o viam. As pessoas comuns não podem interagir com a fenda de forma alguma. Darren estava no nível 55, o que era ideal para o nível recomendado de 35-40. Quando ele procurou informações, descobriu que o nível médio dos atacantes da fenda era 200, então ele precisaria trabalhar duro para alcançar tais alturas. Foi uma sorte que nem todos tenham sido acordados por jogadores de alto nível, então ele conseguiu encontrar um grupo adequado. Os participantes apareceram diante dele, uma morena quieta, Bob, uma linda feiticeira, Catherine e um atacante corpo a corpo, Kevin. O líder do grupo anunciou que após 5 minutos de pouca preparação entrariam, pois a julgar pela destruição, o outro grupo já estava lá dentro. A taxa de destruição foi de 19,8%, quando chega a 100%. Os monstros rompem a fenda para o mundo real. E os jogadores podem entrar e protegê-los livremente. Só eles podem deter esta bomba relógio. Max queria dizer algo encorajador, mas Darren disse que com ele os rapazes não tinham nada com que se preocupar e foram cruelmente ignorados. Os membros estavam conversando sobre a batalha e não prestavam atenção nele. Enquanto isso, os jogadores entraram no depósito subterrâneo dos Gnolls, um armazém de alimentos. Catherine ficou surpresa por não haver monstros por perto, mas Greg assegurou-lhe que outro grupo havia passado antes deles. Então, eles só precisavam seguir um caminho um pouco diferente. Darren sentiu que algo estava errado, então foi atrás. O comandante viu os Gnolls aparecerem de repente e ordenou que se preparassem para a batalha. A loira analisou uma combinação bastante comum de membros do grupo e percebeu que o tanque Bob não protege o grupo, mas atrai ainda mais monstros. O tanque atacante teve que ficar completamente na defensiva, e o mago causa o dano principal. Sendo inútil, o jogador decidiu verificar seu inventário, que não possuía uma boa arma. Então era melhor para ele não se envolver na batalha. No entanto, inesperadamente, uma flecha inimiga voou lateralmente em direção a Darren. Acontece que houve uma emboscada atrás dos pilares, que atacou instantaneamente a equipe. Uma batalha ainda mais acirrada começou. O grupo mal conseguia aguentar. Foi nesse momento que Greg, o líder, decidiu abandonar a batalha e desapareceu. Kevin, vendo isso, se distraiu com ele e começou a gritar com raiva para ele voltar. De repente, um monstro ataca o cara e a lâmina se aproxima de seu olho. Mas Darren atira com o arco a tempo, salvando a vida de seu camarada. Bob lutou desesperadamente com um bando de criaturas, mas não conseguiu deter todas elas. Catherine entrou em pânico, mas a loira se aproximou dela e disse para ela se acalmar,
pois ele iria lidar com quem conseguisse passar, e ela precisaria usar um feitiço forte. Depois de algum tempo, a garota estava pronta para atacar e avisou a equipe. Flechas de fogo começaram a voar e perfurar tudo em seu caminho. Esse ataque ajudou a derrotar os inimigos e os caras começaram a olhar em volta lentamente. Furioso, Kevin correu até o líder para descarregar nele toda a sua raiva, pois os abandonou no momento decisivo. Ele começou a insultá-lo, declarando que sem seu irmão popular ele não valia nada. Darren se aproximou dele para esfriar o fogo. Um sorriso assustador apareceu no rosto do comandante. Ele começou a rir dos jogadores. O loiro viu que Greg estava escondendo um demônio, então percebeu que estava possuído. De repente, Bob se encontra em um espaço escuro e assustador. E ele vê sua equipe sendo estrangulada por sombras demoníacas. Greg colocou um efeito de medo em todos usando o olhar do demônio. Mas o corajoso Darren correu em sua direção sem sombra de dúvida em seu rosto. O demônio interrompeu seu ataque dizendo-lhe que Greg poderia morrer se machucasse o demônio. Mas isso não impediu Darren, e ele ergueu a adaga sobre ele. E no mesmo momento ele atingiu a armadura de Greg, mas ela apenas quebrou. O demônio dentro do cara enlouqueceu e se virou para encarar o inimigo, e já havia uma lâmina em seu olho. Com um movimento da mão, o jovem cortou o rosto. O demônio não conseguia acreditar em sua perda, e o loiro calou sua presa em tom frio. Memórias de sua conversa com o irmão começaram a ressurgir na cabeça de Greg. Como ele pediu para evitar falhas perigosas e o convidou para ingressar em sua guilda como analista. O cara simplesmente não queria ser um perdedor, pois até nas ruas as pessoas começaram a falar com ele só por causa do irmão, para parabenizá-lo ou transmitir algo. Ridicularização constante em sua direção, por ser o irmão mais velho e ter menos popularidade, habilidades e status. Ele só queria ser alguém de quem seu irmão pudesse se orgulhar. Então, o demônio decidiu ajudá-lo. Num momento de desespero, um demônio entrou em sua consciência e o amarrou. Seu corpo foi controlado, e ele apenas assistiu de lado o que estava acontecendo com sua equipe. E no momento em que o corpo de Greg foi ferido por Darren, sua alma foi libertada das garras do demônio. Porém, o demônio não ia desistir e continuou a repreender o cara por agora matar seu camarada. Mas já era tarde demais. O próprio Greg segurou seu corpo para o ataque final para matar o demônio. O jovem inabalável deu o golpe decisivo e olhou para o camarada demônio derrotado no corpo. Depois de um tempo, o líder acordou no círculo de sua equipe. Todos começaram a perguntar sobre seu bem-estar e a se preocupar com ele. Greg não entendeu como ele sobreviveu, mas o calmo Darren disse-lhe que não havia necessidade de se preocupar. Infelizmente, ao verificar seu inventário, o loiro não encontrou nada de novo, então o diabinho era inútil. No dia seguinte, Greg mostrou ao irmão a postagem do amigo, que fala sobre o ataque de ontem nos comentários. Ninguém acreditava nos contos de fadas de que alguém foi capaz de derrotar o demônio. O irmão não manifestou confiança suficiente nessa informação, então o rapaz disse que estava possuído. Após essa frase, o chefe da guilda Gaon, jogador de rank 11 com nível 368, Adrian, derramou todo o conteúdo do copo sobre a mesa. Durante a conversa, descobriu-se que Greg agora está pronto para se tornar um analista na guilda e também quer aceitar aquele caçador nela. Acontece que ele percebeu seus limites e percebeu que esse era um papel mais adequado para ele. Adrian ficou impressionado com as capacidades daquele caçador que, além de destruir o demônio, possuía resistência mental de alto nível, principalmente por usar uma adaga e não magia. Ele acreditava em seu irmão, mas não entendia por que aquele cara entrou em uma fenda de baixo nível com tais habilidades. Após essas palavras, ele estendeu o contrato com palavras de agradecimento ao seu irmão e agora analista do Gaon. Quando viu os termos do contrato do caçador de demônios, ele começou a suar frio. Enquanto isso, na casa de Max, Darren viu que seu nível havia aumentado. Max ficou encantado com o aumento de 12 pontos, pois foi graças ao demônio, mas para Darren foi uma bagatela. Saindo do banho, Max já pensava em descansar, mas foi interrompido pelo loiro, que viu a bagunça. No mesmo momento, ele trocou de roupa e começou a se arrumar ativamente. Após a limpeza, ele preparou uma sopa deliciosa. E então, ele imediatamente começou a limpar a cozinha e lavar a louça. Neste momento, Max lembrou que além dos níveis e características, também foram aplicadas as configurações dos personagens que ele havia especificado. E se falamos de talentos, então você pode começar com magia, porque depois de apenas uma demonstração, Darren consegue repetir qualquer feitiço,
Ele é inteligente e também tem um bom potencial físico. Eles foram interrompidos por uma mensagem inesperada de Greg. A longa mensagem falava sobre um convite para a guilda, mas Darren decidiu não investigar e simplesmente recusar, já que nem teve tempo de lê-la. O jovem decidiu começar testando seu talento para a magia e começou a procurar vários vídeos. Quando os irmãos viram a resposta de Darren à sua linda proposta, ficaram bastante pasmos. Adrian ficou muito zangado, pois não entendeu por que recusou a oferta da melhor guilda da Coreia, que lhe oferece um carro, pagamento por qualquer capricho e uma parcela de 9,5 a 0,5. Greg sugeriu que uma das guildas estrangeiras, as melhores reunidas em Seul, poderia ter chegado à frente deles. O chefe da guilda não esperou e disse que iria pessoalmente procurá-lo para conversar com ele. Greg tentou descrever sua aparência, mas só conseguiu explicar que Darren parecia um aristocrata chique. Enquanto isso, o loiro estudava magia ativamente e tomava notas sobre o conhecimento que havia adquirido. Ele entendia todos os princípios fundamentais da magia. Então acreditava que qualquer feitiço poderia ser lançado se ele tivesse mana suficiente. Max ficou encantado. Não esperava mais nada de seu personagem. A verificação foi concluída. Agora eles poderiam distribuir os pontos. 2 pontos para força e agilidade, 7 para mana, pois é muito baixo. A morena de repente se lembrou da história de seu personagem e decidiu acrescentar o último ponto à sua sorte. Parece que ele só aumentou a sorte de 1 para 2, mas na verdade dobrou. Na manhã seguinte, recebi uma notificação sobre uma missão de classe. Após o aparecimento de arcanos na realidade, as missões começaram a aparecer muito raramente. E a razão era que havia muitos NPCs que poderiam emiti-las. Mesmo uma missão comum é muito rara, mas aqui é uma missão de classe, mas um paladino de primeira linha já a recebeu. Uma missão de classe é dada a apenas uma pessoa de toda a classe. Se você olhar tudo com sensatez, então não há chance de que uma missão de classe seja dada a um jogador com nível 67. Mas além de Darren, não há mais caçadores de demônios. Akshan é a base de todos os caçadores de demônios. Parece legal, mas na realidade pode chocar com sua aparência. Suas buscas são repetição de trabalho inútil. E as condições de vida e missões dos jogadores deixam muito a desejar. Os NPCs gritam constantemente com você, o que complica a situação. Os demônios penetram na mente de uma pessoa, então é necessário treinamento para torná-la mais forte. No entanto, isso agora está no passado. Primeiro, Darren decidiu ver qual era o objetivo da missão. Neste momento, no edifício Anti-Arcana United, filial coreana. Para lidar com o caos e os danos que surgiram após o aparecimento de Arcana na realidade, foi criada uma associação de ex-desenvolvedores de jogos. Ele reage a cada atualização refletida no mundo real, coletando e analisando informações para os jogadores. Alguns funcionários desta empresa estavam conversando sobre se a atualização seria lançada esta semana. De repente, a conversa chata foi interrompida por uma atualização inesperada. Todo o escritório estava nervoso. Alguém queria pedir demissão em pânico. Mandaram todos desligar imediatamente o telefone, senão os jornalistas começariam a ligar. Todos ficaram pasmos com a nova atualização. Um novo demônio surgiu de uma nova fenda, a fortaleza, o território e os arredores do território da família do Conde. E também novos monstros acima do nível 230, um bandido sangrento, um soldado do Conde Joshua, seu cavaleiro e servo, e outros. E o pior é o novo monstro nomeado Conde Joshua, nível 430. Os funcionários ficaram indignados, pois até o jogador mais forte está no nível 403. Repórteres e jornalistas escreveram mensagens num fluxo interminável. Parecia aos colegas que esta era simplesmente uma tarefa impossível e que a humanidade estava simplesmente a ser oferecida para morrer. Se as atualizações anteriores ainda fossem viáveis, isso destruiria o equilíbrio. Enquanto isso, o exausto Max sofria com o incansável Darren, que completou quase todas as tarefas da missão de hoje para fortalecer seu corpo. Seu corpo todo tremia. O moreno não entendia como conseguia carregar seu corpo tão rápido. O loiro calmo comia um sanduíche enquanto Max, exausto, tentava se recuperar no canto. Mas graças a esses esforços e ao orgulho de Darren, eles conseguiram completar todas as tarefas. Agora, com a alma tranquila, o loiro conseguiu dormir tranquilo. No dia seguinte, ele voltou ao campo de esportes para cumprir tarefas. A missão se repetiu novamente, então Max teve dificuldades novamente. Uma semana inteira se passou, e as missões foram repetidas continuamente.
Graças à sua persistência e esforço, eles cumpriram sua meta semanal e ganharam mais 2 em força e mais 2 em agilidade. Itens para melhorar as estatísticas são absurdamente caros, e ele conseguiu 4 pontos mesmo sem subir de nível. Se esta for uma missão repetível que aparecerá constantemente, então a recompensa justifica essas condições terríveis. De repente, de um rádio próximo, Darren ouviu notícias sobre a atualização do Arcana. Já à noite, ele assistiu ao noticiário, onde falavam sobre a nova fenda Território da Família do Conde, bem como sobre o novo monstro Conde Joshua. Disseram que ele é um demônio e um vampiro. Seu nível é 430, que é o nível mais alto do monstro no momento. Em todos os lugares, eles falam apenas sobre esta notícia. E a maioria das guildas expressam relutância em participar de um ataque futuro, o que está associado a enormes riscos. Os demônios são a coisa mais difícil de lidar para os jogadores. Não importa o quão forte você se torne, você ainda terá que lidar com efeitos negativos constantes durante o combate. Muitos já estão dizendo que você precisa ter pelo menos uma vantagem de nível 10 vezes maior para derrotar o demônio. Se não fosse pela missão de classe, ainda seria assustador, pois o inimigo é muito mais poderoso. Porém, Darren estava falando sério, sem uma gota de medo nos olhos. Declarou que iria puni-los. Max, embora soubesse que diria isso, ainda tremia com o que estava por vir. No dia seguinte, Max começou a procurar informações sobre a contagem e descobriu que ele estava na Rússia. Ele decidiu que primeiro precisaria ir até a Torre Mágica, já que ela tinha um portal com o qual ele poderia ir a qualquer lugar. Enquanto a Morena decidia o que seria mais cômodo e rápido para chegar até a torre, Darren já havia se vestido e se dirigido à saída para chegar rapidamente ao seu destino. Ele levava saquinhos de seu chá favorito, nunca saía sem eles. E ele partiu, ignorando os pedidos de Max para levar uma jaqueta, já que agora está muito frio na Rússia. Muitos repórteres e jornalistas já estavam reunidos na Torre Mágica. Todos estavam correndo confusos, esperando pela famosa Guilda Gaon. Eles adivinharam que viriam até a torre para se teletransportar, pois era mais conveniente e lógico do que voar de avião. Claro, depois de um tempo, os favoritos de todos apareceram. A tão esperada Guilda Gaon. A guilda foi imediatamente invadida por muitos repórteres e bombardeada com perguntas. Adrian decidiu responder honestamente à pergunta mais importante, dizendo que não sabia como derrotar o Conde Joshua. Ele surpreendeu os jornalistas com sua resposta e continuou dizendo que eles chegaram aqui antes dos concorrentes para ficar à frente deles e que não vão compartilhar informações. De repente, membros da guilda iluminados aparecem na praça e todos os repórteres já estão correndo em direção a eles. Todas as grandes guildas correram para a Coreia por causa da Torre Mágica. Os irmãos decidiram ignorar a guilda sarcástica e começaram a apoiar uns aos outros. Adrian perguntou sobre Max, mas devido à atualização, Greg ainda não teve a chance de contatá-lo novamente. Enquanto isso, Darren estava no ônibus para a torre. Desta vez, ele assistiu um vídeo sobre magia de fogo pela 100ª vez. Agora ficou claro para ele que a magia é ativada em 3 etapas: explorar mana, interferir nela e se manifestar. Assim que o motorista do ônibus viu que o cara estava fazendo mágica, imediatamente pediu para ele parar, pois era perigoso. O jovem achou que não funcionaria, mas mesmo assim apagou a chama. Depois disso, Darren quis verificar quais habilidades mágicas haviam aumentado, mas elas não apareceram. Depois de algum tempo, ele chegou ao lugar certo. O salão principal da Torre Mágica era incrível e muito lotado. O jovem se aproximou de um dos portais e sentiu uma sensação estranha, como se pudesse entender a magia do portal. Ele até pensou que era mais simples que a magia de fogo que ele usa. De repente, um cara grande de Gaon passa por ele e acidentalmente empurra o cara para dentro do portal. O grande desastrado ficou confuso e Adrian começou a gritar com ele. A cabeça enfurecida de Gaon queria demiti-lo, mas Greg notou que o jovem que foi empurrado se parecia com Max. Poucos minutos depois, Greg iniciou o briefing mostrando o diagrama de uma falha na Rússia, onde o círculo externo, os arredores do território da família do Conde, tem centenas de entradas diferentes. O círculo interno é o território da família do Conde, cerca de 30, e o central é a fortaleza da família do Conde, a morada do Conde. A julgar pela análise das falhas atuais e passadas, em caso de avanço, é mais provável que a fortaleza do Conde apareça no mundo real. Ao mesmo tempo, muitos repórteres, streamers e jogadores já estavam reunidos na Rússia perto da falha.
O portal de Darren foi movido para um dos streamers. O jovem começou a ficar indignado por ter sido o primeiro a achar a culpa, mas o loiro não se importou e, no seu estilo, pediu para o rapaz se acalmar. Aproximou-se da falha periferia do território da família do conde, onde o grau de destruição era de 9,7% e o nível adequado para a passagem era 240-270. Na fenda, a garota ruiva, chefe da guilda Berserker, já estava lutando ativamente com os oponentes. Seus camaradas, que eram uma ordem de magnitude mais baixa em níveis, mal conseguiam acompanhá-la. O nome dela é Lara, seu nível é 348 e ela é uma das 100 melhores jogadoras. Justamente nessa hora, Darren entrou na periferia do território. O pobre Max estava tremendo de frio, mas o loiro não se importou. Ele estava pronto para lutar. Um momento depois, uma matilha de lobos sangrentos de nível 230 começou a se aproximar dele. Embora estivesse apenas no nível 67, ele estava confiante em sua vitória, então sacou sua lâmina para atacar. Em outro lugar, outra guilda, lutando desesperadamente contra os monstros, avaliou a situação. Lara ainda não conseguiu se acalmar e finalizou furiosamente seus oponentes. Sua equipe, já acostumada com a disposição do chefe, assistiu com calma à atuação. A ruiva percebeu que esses lobos não sentiam medo na batalha, e talvez nem soubessem disso. Reunidos, a equipe ouviu o uivo assustado de alguém nas proximidades. A cabeça rapidamente correu em direção ao som, enquanto o resto correu atrás dela. Quando Darren mirou com seu arco, ele sentiu mana na ponta da flecha. Embora a flecha não seja das melhores, ele tentou estudar o mana, interferir nele e manifestá-lo, graças ao qual já voou todo em chamas. Lara, que havia chegado recentemente, ficou maravilhada com o que viu. O loiro sentou-se calmamente, rodeado de cadáveres e fogo, e bebeu chá. A equipe também não entendeu o que era essa habilidade mágica ou o que estava acontecendo. Eles decidiram que, como ele estava se comportando de maneira tão estranha, provavelmente era um civil que estava simplesmente perdido. No entanto, ele não reagiu de forma alguma ao discurso do chefe da guilda para ele, o que ofendeu a garota. De repente, os companheiros de Lara a chamaram, alertando-a do perigo. Acontece que inimigos parecidos com zumbis os estavam atacando novamente. Os jogadores perceberam imediatamente que havia muitos monstros, e eles não conseguiam lidar com isso. Isso não impediu a garota brincalhona, e ela correu em direção às criaturas totalmente armada. Infelizmente, os inimigos também apareceram no topo, mas com arcos e flechas. A confusa guilda não sabia o que fazer, estando cercada por tantos oponentes. Virando-se, Lara viu que o loiro com uma xícara de chá ainda estava lá e não tinha intenção de sair. E um número infinito de flechas já voava contra eles. Darren estava cuidando da própria vida estudando magia. Dessa vez, ele praticou com garrafa térmica, como sempre, passando por 3 estágios com mana. Porém, desta vez, ele teve uma ideia especial para a manifestação de mana. Ele pensou no que aconteceria se o feitiço não fosse uma habilidade e transformou o vidro. Por causa do flash brilhante, Lara teve que se abaixar e fechar os olhos. E quando abri, vi que um muro enorme havia aparecido na frente do time. Satisfeito, Darren finalmente conseguiu usar magia de verdade. Todos ficaram impressionados com tais habilidades, mas ninguém entendeu quem era Darren. No entanto, um momento depois, todos sentiram a carnificina iminente. Por outro lado, uma horda de mortos-vivos já avançava em direção a eles. O mago recém-formado teve que deixar de lado a festa do chá e pegar seu arco. Um dos combatentes ficou ferido e seu camarada procurava um curandeiro. Um inimigo o perseguia e ele percebeu que não poderia se esquivar. Mas em um instante, uma flecha perfurou o monstro e salvou o jogador. Darren não tinha planos de parar. Ele ateou fogo novamente e lançou uma flecha de fogo. Lara ficou perplexa, pois na sua frente estava um personagem que empunhava magia, também com arco, e parecia um alquimista. Depois de um tempo, todos os inimigos foram derrotados com sucesso. O chefe foi informado de que não havia mais ninguém na área, mas os pensamentos da menina estavam ocupados com outra coisa. Ela olhou para Darren, que entrou na fenda sozinho em um terno leve e ignorou suas perguntas. A garota estava olhando tanto que não percebeu como ele estava olhando para ela. Virando-se rapidamente, ela fingiu que nada tinha acontecido. A loira ainda se aproximou dela e disse duramente que não havia chá extra para ela. Do outro lado da falha, um correspondente do Arcana Today transmitia ao vivo. Ele disse ao público que esta falha, uma das 3, é chamada de periferia dos territórios.
Existem centenas dessas falhas. Até que todas sejam eliminadas para o próximo nível, os jogadores não passarão. Muitas guildas estão atualmente em limpeza, mas quem será a primeira? A guilda que limpar a fenda mais rápido do que outras definitivamente ganhará fama mundial. Um dos assistentes entrou na tenda do diretor oferecendo café quente. O assistente disse que todas as guildas estão aproximadamente no meio, mas os iluminados estão fazendo isso mais rápido. O diretor disse que, nesse caso, eles deveriam se preparar perto da brecha para realizar a entrevista. De repente, um assistente correu na frente dos apresentadores, pois ele e o diretor notaram algo nas câmeras. O diretor ordenou que toda a equipe de filmagem corresse atrás de seu assistente, pois uma das falhas foi sanada. Quando o jovem correu para o local, ficou surpreso. Afinal, os primeiros foram a guilda Berserk, o que ninguém esperava. No mato, o assistente viu um coreano de terno. Isso o confundiu, pois a guilda era europeia. Finalmente, toda aquela equipe de filmagem veio correndo para filmar a primeira guilda. O assistente decidiu tentar entrevistar um coreano incomum que não estava longe da falha. Porém, Darren não estava com disposição para tal conversa e pediu ao jovem que fosse embora. E outros repórteres já atacaram Berserk com perguntas. Mas o chefe ficou furioso, pois foi o loiro quem abriu a fenda. Quando lhe contaram que o jovem já tinha ido embora, esta senhora começou a ficar ainda mais furiosa, pois queria dar a entrevista para ele, pois ser a primeira a limpar é uma grande honra. De repente, uma segunda fissura próxima iluminou-se em azul e a guilda Gaon emergiu de lá. Todos os jornalistas passaram instantaneamente para o segundo da fila e já os bombardearam com perguntas. Lara não se conteve e disse algo que ninguém esperava ouvir. Todos imediatamente se viraram e ficaram muito surpresos com isso. Após a limpeza, a guilda Gaon descansou em seu acampamento. A notícia relatou as palavras de Lara, onde ela disse que Gaon não é a única guilda forte na Coreia. Os próprios Adrian e Greg não conseguiam acreditar no que ela dizia sobre eles. Greg sugeriu que Berserker poderia ter conhecido alguém forte da Coreia, que os ajudou a lidar com a situação mais rapidamente. Adrian estava extremamente irritado por não entender quem poderia ajudá-los tanto. Enquanto isso, Darren tomava um banho quente e relaxante. Max ficou encantado, pois recentemente quase morreu de frio. Depois de um banho e de um dia tão difícil, Max queria deitar e descansar. Mas Darren tinha outros planos. Ele sentiu vontade de limpar a poeira novamente, porque grande parte dela havia assentado durante a ausência deles. Depois, como sempre, preparou uma comida deliciosa e fez um chá. Max, neste momento, decidiu verificar a reposição do estoque, mas não encontrou nada de interessante. Embora o nível seja agora 86, o aumento é pequeno para uma tarefa tão difícil. Os caçadores de demônios são uma classe com vantagens que não estão relacionadas às habilidades, especialmente porque Darren agora pode controlar a magia, que consome menos mana do que as habilidades. Mas Darren entendeu que ainda estava fraco, não podia aceitar que se alguém o subestimasse, ele provaria o contrário. Se superestimarem, ele se torna melhor e torna a superestimação uma realidade. O loiro decidiu por si mesmo que não podia confiar apenas na magia e precisava de habilidades de combate. Como exemplo, ele pegou Lara, a quem seguiu durante a luta, pois seus movimentos chamavam a atenção. Então ele estabeleceu uma meta para a noite de fazer muitos exercícios para a missão. Ele rapidamente terminou suas tarefas e lavou a louça. Em vez de dormir, ele saiu para correr com o rádio nos fones de ouvido. De repente, foram anunciadas notícias urgentes sobre o desmatamento de 95% dos arredores dos territórios da família do conde. Embora depois disso o próximo deva ser aberto, mas segundo informações já atingiu 60% de destruição, nesse ritmo poderá ser rompido em breve. A guilda Gaon também estava na TV quando a notícia foi anunciada. O tempo de limpeza diminuiu, provavelmente devido à presença de monstros fortes ali. E no acampamento Arcana hoje houve um caos. Ninguém entendeu o motivo de um aumento tão rápido na força dos monstros. Todos ficaram confusos, pois muitas vidas dependiam dessa ruptura. Darren olhou para o telefone para saber mais sobre as notícias, mas também dizia uma coisa. Isso nunca tinha acontecido antes, então ele entendeu por que eles estavam tão confusos. Vampiros são criaturas que compartilham o poder através do sangue. O conde dividiu o poder entre os monstros, e após a morte deles começou a retornar para ele. Ele começou a derramar o poder devolvido nos monstros dos territórios da família do conde. Então, eles se tornaram mais fortes e o progresso da destruição foi se acelerando. Neste caso, se um ataque começar no território do conde, há uma chance de que a fortaleza da fenda entre em colapso imediatamente.
Darren não gostou do comportamento do conde, por isso pretendia matá-lo, já que havia manchado a honra dos nobres. Embora Max o apoiasse, o coitado ainda queria muito dormir. Mas já era tarde demais, pois o loiro estava indo para algum lugar novamente. Enquanto isso, antes do intervalo nos territórios da família do conde, um jovem iniciou sua transmissão. Ele disse que o grau de destruição da fenda já é de 70% e faltam menos de 5 horas para o avanço, mas muitas guildas já se reuniram aqui. Disse ainda que, ao contrário da periferia, onde ocorreram mais de 200 falhas, existem apenas 30 falhas no território. E como há menos deles, várias guildas reivindicarão uma fenda. Mas a experiência e o saque serão distribuídos dependendo da contribuição de cada uma. Sua transmissão muito interessante foi interrompida por Greg, que passou por trás dele, o que chamou sua atenção. Greg se reuniu com sua guilda e compartilhou que eles ainda não podem evitar a competição de forma alguma. Enquanto o streamer estava escondido nas proximidades, Adrian discutiu com seu irmão quais guildas já haviam se unido para a batalha. De repente, os sons da guilda se aproximando interferiram na conversa. Esta foi a guilda Inazuma de 4º escalão, liderada por Léo. Uma atmosfera desagradável surgiu imediatamente entre Adrian e Léo. Eles começaram a fazer piadas e provocar um ao outro. Os jornalistas imediatamente correram e souberam que 2 das guildas mais fortes, mas em conflito, entrariam nessa divisão. Greg foi bombardeado com gritos sobre a diferença de classificação, que a guilda deles era menor. Mas os irmãos estavam determinados, já que chegaram primeiro, não era hora de partir. Neste momento, já circulavam notícias de que 2 guildas em guerra há muito tempo haviam entrado na mesma fenda. Northern Rifts permaneceu em 1º e 2º lugar. Radiance e United Skies. Berserk, Second Sun e Boêmia são observados na fenda sul. Neste momento, a taxa de destruição atingiu 80%, o que causa medo entre as pessoas em todo o mundo. Darren, por sua vez, já tomava chá no território da família do conde. Na última fenda, ele já percebeu que poderia ficar sem mana, e isso é perigoso, então ele está procurando uma oportunidade para utilizá-la de forma mais eficaz. A magia, baseada nas habilidades dos alquimistas, permite que os objetos tenham qualquer formato. Ele utilizou as pedras com as quais fez uma xícara e uma mesa, mas quanto mais peças, maior o consumo de mana. Neste momento, os soldados de nível 300 do conde já estavam indo em direção a ele. Desta vez, ele decidiu usar uma nova técnica com menor consumo de mana, que volta ao seu estado original, que foi como derrotou os inimigos. E em algum lugar nas profundezas dos territórios do conde, o Gaon derrotou desesperadamente todos os oponentes. Mas Adrian ficou envergonhado com um número tão pequeno de inimigos. Depois de um tempo, uma garota veio correndo até ele com notícias. Descobriu-se que ela havia seguido Inazuma, e eles passaram pela mesma situação. De repente, Léo e sua equipe se aproximaram da guilda, dizendo que aqui era muito tranquilo. Ambas as cabeças lutaram novamente, prontas para destruir uma a outra no local. Eles foram interrompidos por Greg, que perguntou pelo fone sobre o paradeiro do grupo. Quando o chefe disse que o lugar parecia um quadrado, seu fone de ouvido começou a explodir com gritos para a guilda sair de lá com urgência. E não foi em vão, porque um momento depois chegaram os cavaleiros de nível 350. Adrian imediatamente assumiu uma posição de combate e ordenou que todos se preparassem para a batalha. Léo virou-se para ele, dizendo-lhe para se proteger, embora os dois não gostassem, mas tinham que fazer isso. Depois de um tempo, ficou claro que os inimigos estavam por toda parte, cercados. Justamente quando todos pensavam que a situação era desesperadora, uma chama mágica azul apareceu. O poder mágico destruiu instantaneamente todos os inimigos de alto nível. Ambas as guildas não esperavam tal resultado dos acontecimentos e ficaram estupefatas com o que aconteceu. Uma enorme parede apareceu na frente deles e Darren se aproximou por trás. Enquanto isso, a linda serpentina, que havia ido ao banheiro, voltou à transmissão das ruínas. Apenas 12 pessoas o observaram, mas ele estava determinado. De repente, ele viu um clarão brilhante atrás dele e correu em direção à luz. Mas os heróis ficaram horrorizados durante todo esse tempo, porque todo o campo estava coberto de pilares de pedra. Léo tinha cada vez mais dúvidas sobre a origem desse cara. Ele não entendia a qual guilda ele pertencia, mas seus pensamentos foram dissipados por inimigos rompendo os pilares de pedra. Adrian estava inflamado pela sede de destruir a cavalaria, especialmente porque seus movimentos agora são difíceis. Ele começou a esmagar os cavaleiros com seus golpes fortes e precisos.
Mas a guilda Inazuma não ficou para trás, pulverizando a todos. O streamer conseguiu chegar no meio da batalha e ficou chocado, para dizer o mínimo. Seu fluxo estava ganhando força. Todos queriam saber quem era esse misterioso homem todo-poderoso. Darren continuou seus ataques épicos usando magia, lidando sozinho com toda a cavalaria. Depois disso, ele pegou uma adaga de prata, mas sua força era muito baixa. Portanto, ele decidiu tentar interagir com a mana da adaga para mudar sua forma e depois restaurá-la ao seu estado original. Quando ele transformasse uma pedra em uma taça, a taça teria um valor de força, e quando ele a restaurasse ao seu estado original, ela retornaria à sua forma de pedra sem o valor de força. E se restauração significa restauração completa à sua forma original, então muitas possibilidades se abrem. E depois que ele tentou essa técnica para matar o último inimigo e a força permaneceu a mesma, ele percebeu que funcionava muito bem. Adrian mandou recolher a entrega e elogiou a todos pelo trabalho realizado. Agora Adrian estava falando sério e queria muito trazer Max para sua guilda, principalmente quando Léo também o viu em ação e poderia interceptá-lo. De repente, uma serpentina corre até o loiro, interrompendo seu chá. Mas Max não era o único interessado. Então todos os participantes da batalha imediatamente correram até ele com perguntas. Adrian também se aproximou dele para apertar sua mão e conversar. Mas o jovem pediu friamente que ele saísse do caminho. No dia seguinte, todos os feeds de notícias estavam repletos de fotos de Darren, um jovem que se recusava a responder perguntas. Agora a guilda Radiance estava estudando informações sobre ele. O chefe desta guilda, Lewis, segundo no ranking de jogadores, ficou muito interessado no novo personagem. Porém, seus camaradas, nem Meg nem Duke, sabiam alguma coisa sobre o jogador. A garota disse que o chefe não precisa se preocupar com esse cara, pois Lewis pode facilmente pegá-lo para si. Duke ficou um pouco chateado porque o burburinho nas notícias agora não era porque eles foram os primeiros a limpar a área, mas por causa desse cara. Após essa conversa, os rapazes deixaram o líder em paz e começaram a trabalhar. De repente, uma jovem feiticeira se aproximou dele, que também estava interessada na notícia. Foi Jéssica, quarta no ranking com nível 397. Ela achou interessante a magia que a loira usava na batalha. Ao mesmo tempo, a guilda Berserk também assistia às notícias. A rapidamente excitável Lara começou a bater em seus companheiros, dizendo que ela disse que o cara era incomum. A garota estava claramente muito preocupada com este encontro. Léo, o chefe da guilda Inazuma, não perdeu tempo e já ligou com a ordem de trazer aquele cara para o seu lado. Começou a transmissão do Arcana Today, que falava do sucesso da limpeza dos territórios da família do Conde. No território, as guildas Radiance e Union colidiram na luta pela primeira clareira, mas Radiance venceu sem grandes perdas. No momento, resta apenas a fenda da fortaleza da família Earl. O progresso da destruição é agora de 72% e jogadores de todo o mundo estão se preparando para entrar nela na expectativa de um aumento no número. Dada a importância dos riscos, a tensão nos campos temporários dos jogadores não tem precedentes. Se a ruptura surgir na situação atual, quando a Rússia está praticamente condenada, só podemos desejar boa sorte aos jogadores. Darren e Max estavam assistindo ao noticiário desde a manhã. E em algum momento começaram a falar de um cara desconhecido, sem um único item mágico, que é muito poderoso. Na verdade, Darren não conseguia colocá-los porque simplesmente não os tinha. As notícias continuaram a elogiar o jovem herói, que combinava perfeitamente os seus ataques com o adversário e conhecia as suas fraquezas. Aí filmaram como Darren se levantava e olhava com calma para as guildas lutadoras, pois ele já havia feito muito. Na verdade, Darren estava sem mana, mas felizmente ninguém sabia disso. Max, entretanto, decidiu verificar seu inventário. Acontece que ele conseguiu um item raro que só pode ser tocado como jogador. Um colar imbuído de uma maldição de sangue. Os chamados itens demoníacos são itens amaldiçoados, dos quais a maldição pode ser removida. Então, com uma certa probabilidade, efeitos aleatórios aparecerão. Mas há outra opção para usar um objeto amaldiçoado. Um sacrifício para um ritual de exorcismo. Embora o objetivo principal deste ritual seja matar o demônio sem prejudicar a pessoa, com o sacrifício tudo será diferente. Ele poderá literalmente convidar o demônio para sua mente. Isso é semelhante a como os demônios colocam uma pessoa em um estado anormal. Existe o risco de ficar possuído se a força espiritual for baixa, mas se ele puder lutar em seu mundo interior,
então terá vantagens. No meio de especulações ativas, Greg ligou inesperadamente. Max imediatamente pensou que era porque Darren ignorou o chefe do Gaon no ar. Então ele decidiu escrever-lhe educadamente, pedindo-lhe que não o culpasse. Greg recebeu uma mensagem com a única palavra problemático, o que mais uma vez causou mal-entendidos entre os irmãos. O analista começou a garantir que a falha ainda não havia sido eliminada. E Adrian disse que só queria pedir desculpas pela falta de educação e oferecer melhores condições. Os irmãos só agora viram como o loiro tremia. Parecia que ele estava se contendo muito. De repente, tudo ao redor dos rapazes começou a tremer. A brecha na fortaleza da família do conde subitamente estourou com 80% de progresso na resolução por um motivo desconhecido. As autoridades russas recomendam que todos os não-jogadores evacuem urgentemente. O número de vítimas ultrapassou 200. Adrian e Greg imediatamente saíram e viram algo terrível. A enorme fortaleza do conde Joshua apareceu diante deles. Imediatamente Darren chegou ao local. Todos imediatamente começaram a falar sobre o loiro que tinham visto no noticiário. E o determinado Darren caminhou calmamente direto para a fortaleza sozinho. Aproximou-se da estátua que lhe pareceu extremamente nojenta e começou a criticar a fortaleza. O jovem comparou-o com sua enorme mansão, percebendo que esse péssimo vampiro não era digno nem mesmo do seu. Naquele momento, a terrível estátua ganhou vida e olhou para o jogador com hostilidade. A estátua começou a atacar o herói parado calmamente enquanto os outros assistiam. Com apenas um movimento dos dedos, ele instantaneamente transformou o inimigo em blocos. Os sons da batalha atraíram a atenção da Guilda Regents, que estava próxima. Embora a equipe não planejasse entrar lá, Jéssica decidiu ir para a fortaleza depois de ouvir os sons familiares da magia. Darren se empolgou, porque a estátua é só uma pedra, e ele apenas praticou um pouco nas pedras, o que acabou sendo o suficiente. Assim que o inimigo foi destruído, todas as guildas começaram imediatamente a fugir para dentro da fortaleza. Darren percebeu que, ao matar o porteiro, ele havia lançado um sinalizador para outros. O jovem não esperou mais e dirigiu-se à cidadela. Ao entrar no salão de banquetes e passar pelos retratos do conde, sentiu algo vil. Ao mesmo tempo, a Guilda Gaon entra na fortaleza e, por algum motivo, os heróis se sentem fracos. Desde que entraram no corredor com as pinturas, Adrian sente como se estivesse sendo constantemente observado. Foi depois dessas palavras que Greg mandou queimar todas as pinturas, pois causam um efeito negativo. Greg se perguntou por que a maioria dos jogadores que entraram primeiro recuaram. Descobriu-se que havia uma armadilha no castelo. Estátuas, retratos e interiores evocam uma anomalia de status. Enquanto isso, Darren caminhava pelo corredor com pinturas. Ele era assombrado por retratos repugnantemente mal desenhados. Ele não entendia por que havia tantos retratos inúteis aqui. Ele sentia pena da rocha que havia sido quebrada por causa de estátuas insuportáveis. As estruturas e passagens da fortaleza também foram perturbadas. Os caminhos divergiram desnecessariamente e até bloquearam corredores. Tudo isto atormentava terrivelmente a personalidade aristocrática do jovem. Porém, naquele momento, uma enorme escadaria até o topo apareceu na frente deles. Darren sentiu um cheiro nojento e sabia que aquele era o lugar que procurava. De repente, a feiticeira Jéssica aparece diante de seu rosto, tendo finalmente o encontrado. Ela começou a expressar admiração por sua magia e habilidades, bem como por sua mana, bloqueando seu caminho. Instantaneamente, o jovem interrompeu o fluxo de seus discursos quentes, lembrando-a da etiqueta. Naquele momento, o conde Joshua apareceu na porta no topo da escada. Com voz ameaçadora, ele pergunta quem se atreveu a acordá-lo e percebe duas pessoas. A feiticeira sentiu instantaneamente uma sensação inimaginável de pressão. E Darren dirigiu-se ao vampiro de forma insultuosa e tirou os colares para o sacrifício. Ele se preparou para lhe dar uma lição para que ele não ousasse mais se chamar de aristocrata. Ele planeja começar um exorcismo com uma oferenda para que possa chamar Josué à sua consciência e derrotá-lo. O conde está no nível 430. Então há uma grande chance de ele ser possuído. O vampiro disse majestosamente que o jovem não teria sucesso. O demônio começou a recuperar o poder que compartilhava com seus seguidores. A diferença entre eles já é superior a 300, mas se ele absorver todo o poder que deu, a diferença ficará ainda maior. De repente, o conde Joshua se encontra em um lugar estranho e escuro e congela de surpresa. Mas assim que viu o homem, ele soltou as garras.
O monstro começou a lançar um feitiço para destruir o verme patético. Porém, quando o atacou com fogo, ele pensou que Darren havia se transformado em uma pilha de cinzas. Mas chamando-o em outro lugar, o jovem mostrou que estava mais vivo do que todos os vivos e deu a entender que aqui só morreu o conde. E depois dessas palavras, o sangue jorrou da boca do demônio, seus olhos reviraram. Ao acordar da ilusão, o conde entrou em pânico e não entendeu o que estava acontecendo, pois ainda estava na escada. O loiro até derrubou o telhado da fortaleza com sua magia. Jessica não pôde deixar de admirar as habilidades de Darren. E agora chegou a hora, e o cara usou sua habilidade de exorcismo. O demônio recebeu um convite para um ritual de caçador de demônios. Não há como ele influenciar a mente de Darren. No processo, o conde grita, olhando para o espaço, ataca onde não há ninguém ou tenta fugir horrorizado. Graças ao ritual, o caçador instilou um medo semelhante ao que os demônios inspiram nas pessoas. Jessica ficou encantada com a técnica do jovem, e nesse meio tempo, eles foram até o vampiro para completar o ritual. Acontece que o conde não sofreu nenhum dano, apenas foi tomado pelo horror. A loira virou-se para o mago e ordenou que ela matasse o demônio, o que surpreendeu a garota. Claro, ele mesmo queria acabar com ele, mas como seu nível era muito baixo, isso era impossível. Mas ele não disse isso a ela, apenas ordenou friamente que ela acabasse com ele. A garota correu para lançar um feitiço e um raio mágico caiu do céu sobre Joshua. Max ficou impressionado com uma magia tão forte e Darren expressou uma leve surpresa. Como resultado, o inimigo se transformou em uma pilha de cinzas. Não importa o quanto ele estivesse enfraquecido, apenas um jogador de ponta poderia matar uma contagem de nível 430 com um golpe. A jovem decidiu provar seu inimigo, o que envergonhou muito o elegante aristocrata. Sem perder tempo, o cara queria ver mudanças nas tarefas. No entanto, sua leitura foi interrompida por uma multidão de guildas que se dirigia a eles com perguntas. Quando questionados sobre quem matou a contagem, os jogadores apenas se entreolharam. De repente, a menina diz que fará o possível para aprender etiqueta e se apresenta ao caçador. Ele vê que na sua frente está um homem orgulhoso que jura que vai mudar. Então, em resposta, diz que seu nome é Maxim. No dia seguinte, em um apartamento, a mãe preparava a comida e a filha assistia ao noticiário. No entanto, algo chamou sua atenção infantil e ela correu até a mãe para compartilhar rapidamente. Quando ficaram juntos em frente à TV, viram que o noticiário falava do já famoso herói Max, que era irmão da mãe dessa menina. Enquanto isso, o loiro, como sempre, limpava minuciosamente o apartamento. Sua rotina foi interrompida por muitas ligações de suas irmãs. Max tinha 3 irmãs mais velhas, de quem era muito próximo desde a infância. Mais precisamente, eles estavam entre si, e pode-se dizer que espalharam podridão sobre ele. Após ignorarem as ligações, as irmãs resolveram ir até a casa do jovem e já bateram e arrombaram a porta. Quando o irmão abriu a porta, ele se deparou com a mais nova, Jodie, a do meio Judy e a mais velha Gina, e em seus braços estava sua filhinha Izzy. De terno, cabelos loiros e modos perfeitos, ele conheceu as irmãs e as convidou para ir ao apartamento. Um pouco chocadas com a nova imagem de Max, as meninas ficaram sem palavras. E nessa hora em casa, Greg estava deitado no sofá, exausto com as notícias, ouvindo continuamente sobre um novo herói com habilidades incríveis. O carinhoso Adrian trouxe cacau para seu irmão, a fim de apoiá-lo de alguma forma. O cara estava preocupado que com tanta fama Max pudesse não concordar em se juntar à guilda. O irmão lembrou que eles têm uma vantagem: o número do telefone dele, e podem ligar para ele com um pedido oficial de presente de troféus que receberam graças a Max. E para ter certeza de que está prestando atenção neles, o chefe está pronto para apostar tudo e distribuir todos os troféus. Nessa época, Izzy criou uma espécie de arte na cabeça de Darren. Boa irmã mais velha, Gina ficou emocionada com a nova cor de cabelo do irmão. A irmã do meio, Judy, não parava de rir porque agora a loira vai virar um ídolo. E a mais nova das irmãs, Jodie, apenas assistiu horrorizada às estranhas mudanças. Max era o mais novo deles e nunca foi privado de atenção. Ele disse que virou jogador, e por isso ficou assim porque assimilou o personagem. Judy o abordou com uma pergunta sobre os perigos de sua escolha. As irmãs expressaram sua preocupação com o fato de os jogadores se machucarem com frequência. No entanto, ele disse claramente e sem hesitação que ser um caçador de demônios era sua vocação e não havia nada com que se preocupar. À noite, as irmãs se prepararam para partir e se despediram de Darren.
Cada uma das irmãs deu suas palavras de despedida e Jodie recomendou economizar dinheiro, após o que elas foram embora. E então Max lembrou que eles deveriam receber uma recompensa por limpar a fenda. A principal fonte de renda dos jogadores, paga pelos desenvolvedores de arcanos dependendo do nível da fenda e da contribuição para a limpeza. Na verdade, há rumores de que a desenvolvedora Cosmo faliu e o CEO está pagando do próprio bolso. Max sempre se perguntou quanto eles pagam por tais tarefas, 1 milhão ou 1 bilhão de won. Enquanto isso, na Shining Guild, Meg continuou tentando obter informações sobre Max de Jessica. A feiticeira não aguentou e pediu ao amigo chato que fosse embora. Meg não teve escolha a não ser deixar Jessica, que estava fazendo alguma coisa. E a maga, aliás, estava apenas assistindo às aulas de etiqueta como prometeu. Nesse momento, Max não conseguia acreditar no que via, porque 110 bilhões de won entraram na conta. O jovem nem sonhava com tal quantia, mas o aristocrata considerou indigna essa quantia insignificante. O orbe do Conde Vampiro, um item único, também apareceu no inventário. É um item amaldiçoado que geralmente é jogado fora devido à baixa chance de remoção da maldição. Mas os caçadores de demônios podem usá-lo como sacrifício para exorcismo. Darren escolheu o colar da maldição de sangue como sacrifício durante a batalha com o Conde. Porém, este item permaneceu no inventário e até a maldição foi suspensa. Certamente o exorcismo limpou a maldição. Acontece que Max agora tem a esfera do colar e 110 bilhões. A noite toda ele não conseguiu dormir. Foi atormentado por pensamentos sobre onde colocar tanto dinheiro. Se ele comprar os itens, estará certo. Mas por outro lado, será uma perda de tempo encontrar o equipamento certo para o nível atual. Depois de derrotar Joshua, seu nível subiu para 134. Há poucos dias ele tinha 55 anos, então não adianta comprar itens caros para seu nível. No dia seguinte, ocorreu uma conferência na sede da OAA para discutir os ataques de Darren. Ninguém entendeu o que o jovem estava usando, pois isso é impossível para a alquimia, pois tem limite de mana. Muitos discutiram, mas alguns colegas já estavam cansados de discutir sobre Darren, que estava constantemente aparecendo no ar. Eles estavam preocupados com o fato de não existir tal jogador no banco de dados Arcana. De repente, uma notificação sobre uma atualização chamou a atenção deles. A atualização adicionou a Ilha Yusra, uma área misteriosa que era conhecida como Ilha do Tesouro, quando os arcanos eram um jogo. Embora ninguém nunca tivesse encontrado esta região, era uma ilha de fantasia onde tudo o que ali nasceu e cresceu estava incomparavelmente acima do nível dos tesouros. A notícia já informou que a Conferência Regular de Mágicos será retomada esta semana, junto com a renovação da Ilha do Tesouro de Yusra. A Sociedade Periódica de Magos, onde magos experientes se reúnem para discutir, tem sido de grande ajuda no aprimoramento das habilidades da classe dos magos. Uma das jogadoras apenas convidadas em quarto lugar, Jessica entra na torre e é imediatamente bombardeada com perguntas. Max ficou surpreso ao saber que Darren ensinava boas maneiras a um homem com nota 4. Max mencionou que havia uma boa chance de que uma conferência regular pudesse ajudá-lo. Darren levou isso em consideração e decidiu primeiro lavar a louça e depois ir para a torre. Neste momento, muitas pessoas já estavam reunidas na Torre dos Mágicos. Lá dentro, Claire sentou-se no grande salão e observou as muitas pessoas chegando. Ela estava feliz que as conferências haviam sido retomadas. Enquanto a garota pensava na conferência, os jogadores brincavam nas proximidades. Um deles caiu sem sucesso e poderia ter caído diretamente sobre ela. Mas o mago estava atrás de uma barreira escondida, então o jovem bateu na parede, ao que lhe pareceu. De repente, uma feiticeira atravessou a barreira mágica. Foi a Jéssica quem veio aqui a convite, pois só o convidado pode ver essa magia. Hoje, Claire foi a guia que acompanhou os aventureiros até a Sala de Cristal. Acontece que o mágico foi o último convidado, então o guia quis ir embora com ela, mas a feiticeira pediu que ela ficasse, pois sentia que outra pessoa viria. Justamente nessa hora, Darren entrou na torre. Por alguma razão, toda vez que ele vem aqui, uma multidão enorme se reúne. Porém, o cara não passou despercebido e se viu sob os holofotes. Eles o cercaram por todos os lados. Ele procurava um lugar para se esconder. E vi que aquela parede parecia diferente. Então, decidi ir direto para ela. Na verdade, seus sentimentos não o decepcionaram, e ele passou e encontrou Claire. A garota conduziu a loira para a conferência, mas no caminho ela ficou confusa com muitas coisas. Ela tentou encontrá-lo na lista de convidados, mas ele não foi encontrado em lugar nenhum.
A menina sinceramente não entendeu como ele conseguiu ver a ilusão, pois ela foi montada pelo próprio Senhor da Torre. Não pode ser vista por ninguém sem convite. Ela explicou que havia uma regra que, mesmo sem convite, qualquer pessoa que percebesse a ilusão poderia entrar na conferência. Só que pela primeira vez, ela tem que lidar com um jogador que viu através da ilusão sem convite. Magia de alucinação, que de fato pode ser dissipada. Se o poder de seus feitiços fosse igual a 1000, ele poderia muito bem usar algo assim. Finalmente chegaram a um salão espaçoso com cristais, onde estavam sentados muitos jogadores convidados. Quando os arcanos se tornaram realidade, os NPCs arcanianos dentro do jogo também apareceram na realidade. E o mais importante deles é o sucessor da Torre Mágica, chamado o mais jovem mago-chefe, Nicholas. O chapéu na cabeça da feiticeira Jéssica continuou a incrível história do mágico, mas a garota estava entediada. Infelizmente, a feiticeira não estava nem um pouco interessada na história e queria dormir. Nicholas falou com todos os convidados sobre magia. Ele contou sobre o surgimento de uma torre mágica no mundo dos viajantes. Nesse momento, até a feiticeira Jéssica ficou interessada. Acontece que ele estava levando ao fato de ver a possibilidade de um maior desenvolvimento da magia na ciência. Fusion é um novo tipo de fogo que foi criado usando magia e ciência. Entretanto, você precisa ter cuidado ao usar merge, porque ninguém sabe quais serão as variáveis quando dois conceitos completamente diferentes forem mesclados. Portanto, Nicholas precisa da ajuda dos convidados para esta missão. Max voltou-se para o mágico com uma pergunta, dizendo que sua pesquisa estava uma bagunça. Todos imediatamente começaram a falar sobre como era errado o jovem fazer uma pergunta tão provocativa. Tal franqueza e aspereza enfureceram um pouco Nicholas, mas ele queria saber por que pensava assim. Darren então respondeu que magia e ciência são conceitos muito diferentes um do outro, já que houve uma diferença no processo de sua fusão, então foi uma bagunça. Anteriormente, o loiro também vivenciava essa diferença devido à diferença entre habilidade e magia. Nicholas ficou surpreso por ter levado meses para criar tal magia, mas o viajante fez isso com tanta facilidade e experimentou a mesma diferença. E o jovem continuou a dizer que o uso da força centrífuga no processo de intervenção, embora o processo não esteja concluído, os resultados não são maus. Nicholas expressou respeito por Darren e o convidou para participar de sua pesquisa. Como esperado, o caçador ficou feliz por ter vindo à conferência. Neste momento, na paradisíaca ilha do tesouro de Yusra, a guilda Berserker já estava com força total e se preparando para a aventura. No entanto, eles não estão sozinhos. Muitas guildas e streamers já encontraram um lugar para si na ilha. Até mesmo a Ordem dos Cavaleiros Coração de Leão, um grupo de mercenários das sombras e uma federação de exploradores chegaram. Isto não é surpreendente, porque esta ilha é famosa pelos seus tesouros. Muitos foram fisgados. De repente, o relógio de Lara recebe uma ligação de um amigo mágico que diz que o próprio Max estava na conferência. Ele também disse que o mago principal era uma bagunça e provou isso, o que lhe rendeu respeito, e ele lhe deu uma missão. Enquanto isso, Darren estudava os escritos no quarto do hotel com Nicholas. O mago-chefe disse diretamente que conseguiria todos os itens que Maxim precisasse para sua pesquisa. Com estas palavras, ele libertou as mãos do jovem e ele começou a anotar muitos dos itens caros de que precisava. Depois de um tempo, no último andar, os mágicos 5 estrelas chamaram Nicholas para sua casa. Um deles começou a contar como soube que havia convidado um viajante para realizar uma pesquisa conjunta. Ele foi lembrado de que a Torre Mágica não interfere nos assuntos dos viajantes. O mago-chefe violou as regras da torre. Em sua defesa, Nicholas disse que Max definitivamente entendia o conceito de magia. E parecia que ele também havia superado a lacuna mágica. O mágico 5 estrelas continuou dizendo que os mágicos se julgam e assumem a responsabilidade por si mesmos. Então, Nicholas deve ser responsável por sua decisão. Após esta conversa, ele recebeu ordem de sair do salão. Ao deixá-los, lamentou que os velhos idiotas estivessem obcecados apenas por seus ideais e fechassem os olhos para a realidade. Sua linha de pensamentos foi interrompida por Claire, que estava a caminho de Max para entregar os itens solicitados. Nicholas pediu para entregar esses itens a ele imediatamente, já que ele estava planejando visitar Max de qualquer maneira. Nesse momento, a loira ainda estava sentada esperando os itens, estudando vários livros. E depois de um tempo, o mago-chefe veio até ele e colocou as coisas solicitadas sobre a mesa. Na frente dele estavam instrumentos mágicos únicos com características incríveis,
mas com um nível exigido de 550. Em tom frio e irritado, Darren fez uma pergunta esclarecedora se todos esses itens realmente se enquadravam em seu nível 134. Nicholas o entendeu e lhe ofereceu um item relacionado à regeneração de poderes mágicos. Era um broche de 6 estrelas, um dos 6, que restaura 10% do poder mágico gasto. Nicholas ficou encantado com o conhecimento do jovem na área de objetos mágicos e novamente agradeceu por sua cooperação. Max ficou envergonhado com o tamanho desse objeto. Ele não conseguia acreditar que era tão magnífico. De repente, o mágico anunciou que no momento não poderiam fazer pesquisas, pois estava uma bagunça. A missão foi alterada para aguardar o contato com Nicholas. Nicholas acreditava que com este viajante ele poderia mudar a torre mágica. E na ilha, o mesmo streamer que filmou Max pela primeira vez em batalha começou a transmitir. O cara começou a falar sobre a situação ao seu redor. Mas infelizmente, Maxim não foi encontrado em lugar nenhum. O jovem pediu aos impacientes espectadores que esperassem e, entretanto, um jogador aproximou-se dele. Acabou sendo Baxter da Supernova, que já estava cansado de todo mundo falar apenas sobre Max. Aqueles que recuperaram a fama depois que os arcanos se tornaram realidade, os acidentes sempre continuaram ao seu redor, que não usaram nenhum meio a seu favor, especialmente Baxter, que, segundo rumores, era especialmente cruel entre os suspeitos. O jogador que, junto com seu grupo, entrou na brecha desapareceu e houve rumores de que ele morreu. Por alguma razão, ele estava interessado em Max e pediu-lhe que lhe dissesse para não agir com muita frivolidade. Depois disso, o jogador saiu do streamer e surgiu um debate nos comentários sobre se Max viria. O cara que escreveu que não viria porque estava com medo foi imediatamente bloqueado pelo streamer. Nesse momento, Darren estava se perguntando se deveria ir para a ilha, mas não adiantava, assim como motivos para ir. A ilha Yusra é muito tentadora com tesouros, mas o nível necessário para chegar lá é 350. Além disso, não há demônios neste lugar, mas existem monstros com níveis de cerca de 400. Nesse ritmo, ele será morto assim que entrar nessas terras. Se houvesse pelo menos um demônio lá, o jovem teria tentado. De repente apareceu uma notificação sobre uma nova missão de classe, na qual, além de treinar o corpo, havia a tarefa de investigar o grande mal na ilha de Yusra. Os grandes males são os 7 pecados capitais: orgulho, inveja, raiva, gula, luxúria, preguiça e ganância. Max pensou que, já que derrotou o conde, explorar o grande mal que são os 7 pecados capitais poderia não ser um problema. Darren disse que se antes não havia motivo para ir, agora não há motivo para hesitar. Portanto, depois de um tempo, o loiro estava em uma ilha quente em seu terno formal. O jovem sentiu imediatamente uma influência muito forte em toda a ilha, bem como a sensação de que a própria ilha era esse mal. Nesse caso, a conexão com o inimigo natural estará ativada o tempo todo. Por isso, não vale a pena ficar sob os pés do inimigo. E Darren foi novamente seguido pela serpentina pegajosa. Embora o jovem tenha entrado com ousadia, ele agora está procurando uma multidão fácil com quem possa lutar de forma mais eficaz. O jovem streamer avisou a todos os telespectadores que a transmissão duraria até que ele interferisse com o senhor. De repente, um jogador saiu correndo do mato lutando furiosamente com alguém bem na frente do streamer. Acontece que na frente deles havia um enorme tigre esmeralda de nível 420, todo brilhante, o que tornava impossível mirar. Darren ficou atrás do jogador para atacar o inimigo. Claro, Max não esperava que o primeiro monstro fosse a multidão de nível mais alto da ilha. Ele tem apenas 10 níveis de diferença do Conde Joshua. Provavelmente não conseguirá escapar, e seu corpo brilhante ao sol interfere em sua visão. Porém, se você imobilizá-lo, isso não funcionará mais. Darren decidiu tentar usar magia de combustão. Graças a este Aaka, o nível do jovem aumentou, e sua contribuição na batalha contra o Tigre Esmeralda foi reconhecida. Os jogadores que estavam por perto não conseguiam acreditar que o Tigre Esmeralda acabara de ser morto com um golpe. Em outro lugar da ilha havia uma guilda e o chefe da guilda do Segundo Sol, Pierce. Seu camarada se ofereceu para se juntar ao destacamento que havia se separado. Segundo rumores, os Iluminados dirigiram-se todos juntos quase para o centro da ilha, e seu esquadrão não pode evitar a luta contra os monstros. Talvez tenha sido um erro dividir em grupos. Então agora teremos que unir a guilda novamente, pois o chefe entendeu que havia cometido um erro de estratégia. De repente, veio uma chamada da segunda parte do destacamento. Eles disseram que o caminho deles estava claro.
Então eles se juntariam ao grupo principal do seu lado. Seu amigo disse que esta rota foi liberada por Max. Outro membro correu até o mestre com uma ligação de um membro da guilda que estava participando de uma conferência regular na Torre Mágica. Ele disse que Max recebeu uma missão de Nicholas e se tornou o primeiro jogador a receber um laboratório privado no topo da Torre Mágica. Neste momento, o feliz Max estava examinando o cristal esmeralda puro resultante. Este item de classificação era único, o que o deixou muito feliz. Mas Darren tentou ignorar a alegria inculta. Enquanto seu eu se regozijava, o loiro sentiu o ar ao seu redor mudar. De repente, uma janela com uma missão de classe se abriu. Apareceu uma notificação de que a Ilha Yusra está começando a ficar coberta de ganância. O processo de divisão começou. Cada um dos jogadores recebeu tal notificação, todos ficaram chocados ao saber que a ilha era uma fenda. Pela janela de notificação, deve ser um demônio da ganância. Qualquer caçador de demônios em Akshan saberia. Darren sabia que se isso continuasse, um grande mal despertaria. De repente, uma das equipes começou a se comportar de maneira estranha. Todos correram juntos em busca do tesouro, pois os iluminados já haviam quebrado uma ilha e, segundo rumores, receberam uma recompensa. Neste momento, todos os jogadores da Ilha Yusra estão pensando da mesma forma que eles. Embora para que o tesouro não seja contaminado pela ganância, todos devam desistir do desejo de tê-lo, será impossível convencer todos os jogadores. Darren teve uma ideia brilhante e decidiu coletar ele mesmo todos os tesouros para evitar um desastre. Na segunda ilha de Yusra, a Guilda dos Iluminados também recebeu notificações. Os caras adivinharam que o processo de ruptura tem 10 níveis, como as 10 ilhas de Yusra, e um deles simplesmente pegou fogo. O interessante é que ela encheu assim que conseguiram o tesouro, então é como se fosse uma conta.